Poucos santos atravessaram tantos séculos, culturas e gerações como São Nicolau. Antes de se tornar um símbolo conhecido no mundo inteiro, sua vida foi marcada por uma fé silenciosa, por gestos escondidos e por uma caridade tão profunda que parecia brotar diretamente do Evangelho vivido na prática. Esta história começa em um tempo de perseguições, de insegurança e de grandes desafios para os cristãos, quando seguir a Cristo exigia coragem real e escolhas que podiam custar tudo. São Nicolau não nasceu famoso, não buscou reconhecimento e jamais imaginou que seu nome atravessaria os séculos. Ele nasceu para amar, servir e obedecer a Deus em cada detalhe da vida, mesmo quando ninguém estava olhando. Desde cedo, sua existência foi moldada por uma profunda sensibilidade espiritual, por uma compaixão incomum e por um coração atento ao sofrimento dos outros. É nesse terreno silencioso que começa a ser formada a alma de um dos santos mais queridos da história da Igreja, cuja vida, ainda hoje, fala diretamente ao coração de quem busca viver a fé de forma concreta e verdadeira. São Nicolau nasceu no final do século III, na cidade de Patara, na região da Lícia, território que hoje pertence à Turquia. Seus pais eram cristãos piedosos e educaram o filho dentro dos valores do Evangelho, ensinando-o desde cedo a rezar, a confiar em Deus e a enxergar o próximo como irmão. Desde criança, Nicolau demonstrava uma sensibilidade incomum para as coisas de Deus. Enquanto outras crianças se distraíam com brincadeiras, ele se sentia atraído pelo silêncio, pela oração e pela escuta das histórias sagradas. Não era isolamento, mas uma inclinação natural ao recolhimento e à contemplação. A tradição relata que ele jejuava espontaneamente, ainda muito jovem, não por imposição, mas por desejo interior de oferecer algo a Deus. Esses sinais não eram exibidos, mas vividos de forma simples e discreta, como se sua alma já compreendesse que a verdadeira santidade cresce no escondimento. A família de Nicolau possuía bens e vivia com certo conforto, mas isso nunca o afastou da realidade dos pobres e necessitados que viviam ao redor. Ainda jovem, Nicolau enfrentou uma dor que marcaria profundamente sua vida: a perda de seus pais. Eles morreram durante uma epidemia, deixando ao filho uma herança considerável. Esse momento poderia ter sido o início de uma vida confortável, segura e distante das dificuldades do mundo. No entanto, para Nicolau, aquela herança tornou-se um grande questionamento interior. Ele conhecia as palavras de Jesus sobre o desapego, sobre repartir com os pobres e sobre confiar totalmente na providência divina. Ao invés de acumular riquezas ou buscar prestígio, Nicolau tomou uma decisão silenciosa, porém radical: usar tudo o que tinha para aliviar o sofrimento dos outros. Não fez discursos, não procurou reconhecimento e não esperou agradecimentos. Para ele, ajudar os necessitados era uma resposta direta ao amor que havia recebido de Deus. Foi nesse período que surgiram os primeiros gestos, que mais tarde se transformariam em relatos marcantes de sua vida, mostrando que sua caridade não era apenas material, mas profundamente espiritual. Um dos episódios mais conhecidos da vida de São Nicolau revela a profundidade de sua misericórdia e o cuidado extremo em preservar a dignidade das pessoas. Havia em sua cidade um homem pobre que, sem recursos, via suas 3 filhas ameaçadas por um futuro de vergonha e sofrimento. Incapaz de oferecer um dote, ele temia que as jovens fossem levadas a caminhos indignos para sobreviver. Nicolau, ao saber da situação, decidiu agir, mas de forma completamente discreta. Durante a noite, sem ser visto, lançou pela janela da casa
uma bolsa com moedas de ouro, garantindo o dote para a filha mais velha. O gesto se repetiu outras 2 vezes, sempre no silêncio da madrugada. Nicolau não queria ser descoberto, pois acreditava que a verdadeira caridade não busca aplausos, mas nasce do amor sincero. Quando o pai finalmente descobriu quem era o benfeitor, tentou agradecê-lo publicamente, mas Nicolau pediu que tudo permanecesse em segredo. Esse episódio não apenas salvou aquelas jovens, mas se tornou um símbolo eterno da generosidade feita por amor a Deus. Com o passar do tempo, Nicolau sentiu um chamado ainda mais profundo à vida consagrada. Ele foi ordenado sacerdote e rapidamente se destacou não por discursos eloquentes, mas pela forma como vivia o Evangelho. Sua presença transmitia paz, segurança e confiança. As pessoas o procuravam não apenas para pedir ajuda material, mas também para buscar consolo, orientação espiritual e esperança. Nicolau escutava com atenção, falava com sabedoria e agia com firmeza quando necessário. Sua fama de homem justo e compassivo se espalhou, não por propaganda, mas pela transformação real que provocava na vida das pessoas. Em um tempo em que a Igreja enfrentava perseguições e divisões internas, Nicolau tornou-se um ponto de equilíbrio, alguém que unia verdade e misericórdia. Sua autoridade não vinha do cargo, mas da coerência entre o que acreditava e o que vivia diariamente. Não demorou para que Nicolau fosse escolhido como bispo de Mira, uma importante cidade da região. A tradição relata que sua eleição aconteceu de forma providencial, como resposta a uma intensa oração dos bispos reunidos, que pediram a Deus um sinal para escolher o novo pastor. Nicolau assumiu o episcopado em um período extremamente difícil, marcado por perseguições aos cristãos e instabilidade política. Mesmo diante do perigo, ele não recuou. Defendeu a fé com coragem, protegeu os fiéis e enfrentou injustiças com firmeza e serenidade. Durante as perseguições do imperador Diocleciano, Nicolau chegou a ser preso e sofreu por sua fidelidade a Cristo. Ainda assim, nunca abandonou a esperança nem o amor pelos inimigos. Sua liderança era firme, mas profundamente pastoral, sempre guiada pela preocupação com o bem espiritual e material do povo confiado a ele. Como bispo, São Nicolau tornou-se conhecido também por sua defesa incansável da justiça. Há relatos de que ele interveio pessoalmente para salvar homens inocentes condenados à morte de forma injusta. Em um desses episódios, Nicolau apareceu inesperadamente no local da execução e impediu o carrasco de cumprir a sentença, confrontando autoridades corruptas e exigindo a revisão do julgamento. Sua coragem não vinha de impulsividade, mas de um profundo senso de responsabilidade diante de Deus. Para ele, a fé não podia ser separada da defesa da vida e da verdade. Essa postura firme fez dele um protetor dos oprimidos, dos pobres e dos esquecidos. As pessoas viam em Nicolau alguém que não se calava diante do mal, mas também não perdia a mansidão e a caridade, mesmo ao confrontar situações extremas. Outro aspecto marcante da vida de São Nicolau foi sua participação no Concílio de Nicéia, no ano 325, um dos momentos mais importantes da história da Igreja. Ali, os bispos se reuniram para enfrentar heresias que ameaçavam a fé cristã, especialmente aquelas que negavam a divindade de Jesus Cristo. Nicolau participou ativamente das discussões, defendendo com clareza e convicção a verdadeira fé transmitida pelos apóstolos. Para ele, não se tratava de vencer debates, mas de proteger o povo de confusões que poderiam afastá-lo da verdade do Evangelho. Sua presença no concílio reforça que sua santidade não era apenas feita de gestos de caridade,
mas também de compromisso com a doutrina e com a integridade da fé cristã. Ele compreendia que amar também significava proteger a verdade que salva. Com o passar dos anos, a fama de São Nicolau se espalhou ainda mais, acompanhada por inúmeros relatos de milagres e intervenções extraordinárias. Ele passou a ser invocado como protetor dos marinheiros, depois de histórias em que tempestades violentas cessaram após sua intercessão. Também se tornou conhecido como defensor das crianças, dos pobres e dos viajantes. Essas devoções não surgiram por acaso, mas como reflexo direto da forma como ele viveu em vida, sempre atento aos mais vulneráveis, sempre pronto a agir quando alguém estava em perigo. Mesmo após sua morte, ocorrida por volta do ano 343, sua presença continuou viva na fé do povo, que recorria a ele com confiança e gratidão. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação, e relatos de graças alcançadas se multiplicaram ao longo dos séculos. A devoção a São Nicolau atravessou fronteiras e culturas, espalhando-se por toda a Europa e além. Com o tempo, sua imagem foi sendo associada à generosidade, ao cuidado com as crianças e ao dom de oferecer sem esperar nada em troca. Em muitas tradições, ele passou a ser lembrado como aquele que leva presentes, não como símbolo de consumo, mas como sinal de um coração que se doa. Por trás das representações populares, permanece a essência de sua vida. Um homem que confiou totalmente em Deus e fez da caridade um caminho de santidade. São Nicolau nos lembra que a verdadeira grandeza não está no poder, na fama ou nas riquezas, mas na capacidade de amar no silêncio, de agir no escondimento e de servir com fidelidade até o fim. A história de São Nicolau não termina em seu tempo, porque sua vida continua a ecoar no coração de cada cristão chamado a viver o Evangelho de forma concreta. Ele nos ensina que a santidade é possível no cotidiano, que pequenas atitudes feitas com amor podem transformar destinos inteiros e que a fé verdadeira se manifesta em gestos reais de misericórdia. Seu exemplo permanece como um convite constante à generosidade, à justiça e à confiança em Deus. Ao olhar para a vida de São Nicolau, somos chamados a refletir sobre como temos usado os dons que recebemos, como temos cuidado dos mais frágeis e como temos respondido ao amor de Deus em nossas próprias histórias. Assim, sua vida se torna não apenas um relato do passado, mas um chamado vivo e atual à santidade, que continua ressoando através dos séculos. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.